Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como nós explicamos alguns dias atrás, nós tivemos aí essa interrupção de 2 semanas na nossa EBD, por causa do dia 25, né, que caiu no domingo, e depois dia 1º também. Então, teve aí essa dificuldade, mas estamos aqui retomando, e agora eu acredito que a gente não deve mais ter nenhuma interrupção, a não ser o fim de semana de acampamento, lá terceira semana de fevereiro, né? Então, a gente tem aí uma tirada bem tranquila, ok? Mas recomendo, se você estiver meio perdido no fio da meada, dar uma olhada nas últimas 4 aulas que estão online e acompanhar. Hoje vamos para a aula número 5, 8 de janeiro, matéria, o controle da língua. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre o nosso tempo nessa manhã, ok? Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela instrução que ela nos dá e como ela nos corrige, segundo a reta justiça, para que o nosso procedimento seja de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, com a sã doutrina. Abençoa, Deus, para que Teu Espírito possa instruir nossos corações e mentes e moldá-los a nos submeter àquilo que a Tua palavra nos diz e nos capacitar a viver dessa maneira. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá para os nossos alvos, estão ali já projetados. Número 1, identificar a partir da experiência dos israelitas os frutos da murmuração e da língua contenciosa. Reconhecer situações que, sem o controle do espírito, podem provocar a murmuração e a discórdia. E número 3, refletir união no lar, na igreja e em outros relacionamentos, certo? O tema geral da nossa lição número 5 é palavras duras e está se referindo a murmuração e contendas. Bem, antes de começar, meus irmãos, eu estava pensando em casa, eu tenho ou tinha, na verdade, um parente que ele era muito calado. E aí eu fiquei pensando, né? Como é desigual a situação de quem é mais introvertido e de quem é mais extrovertido, ou seja, quem é mais calado e quem é mais falante. É desigual no que se refere aos efeitos exteriores. É óbvio que quem fala mais, por lógica, tem mais probabilidade de errar mais na comunicação com as pessoas. É simples lógica. Quantidade maior de palavras, maior probabilidade de errar. Probabilidade. Contudo, eu quero aproveitar esse pensamento para dizer, meus irmãos, que apesar dos efeitos exteriores serem diferentes e até mais perceptíveis de uma pessoa mais falante, mais extrovertida, né, mais conversadora, mais faladora, blá, 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 a gente não pode ignorar que o pecado em si, que é o que nos importa, ele também é do coração, ele é também da mente, né? Eu posso ser a pessoa mais... Na verdade, eu posso até ser mudo, mas ter um coração murmurador e contencioso, o que, para o nosso Deus, não muda nada. O único benefício é que eu não estou contaminando o outro, né? Porque realmente a gente vai ver hoje que afeta os nossos relacionamentos quando nós somos assim, ou quando convivemos com alguém assim, ok? Vamos lá. Murmuração e contendas. Todos nós temos um tristemunho. Conhece o tristemunho? É aquele testemunho ruim, triste, certo? Um tristemunho de momentos onde a frustração, a raiva, a indignação, a ira e coisas semelhantes nos venceram e a prova de que ela venceu saiu dos nossos lábios. Diminuímos, rotulamos, depreciamos as pessoas com palavras que dificilmente gostaríamos que fossem atribuídas a nós. E muitas vezes fazemos isso com as pessoas que mais amamos. O caminho da restauração é geralmente doloroso e fica dolorido por bastante tempo. Resultado da capacidade da língua em ferir e destruir através das queixas, ironias, rabugices, críticas e palavras cheias de ira, só para mencionar alguns maus usos. Provérbios 12, 18 nos ensina o seguinte, irmãos: há palavras que ferem como espada,
mas a língua dos sábios traz a cura. O salmista declara que nossas línguas podem ser espadas afiadas e pode conter veneno de cobras. Esse é o que está no Salmo 57,4 e 140, versículo 3. E tudo isso tem várias raízes ou origens quando o pecado usa uma língua murmuradora ou rixenta. Então a gente vai ver daqui a pouco essas origens, essas raízes. Mas irmãos, percebem que o poder da língua, da comunicação, em destruir, ele é enorme. Agora, eu não estou indo para o lado daquele livro, que eu não recomendo como boa leitura para ninguém, Há Poder em Suas Palavras. Ninguém está falando aqui de feitiçaria, né? Porque quando você diz que apenas falar alguma coisa determina a realidade, gente, isso é literalmente feitiçaria, tá? É Harry Potter, não é vida real. Então, palavras não criam realidade. Isso não existe em lugar nenhum na palavra de Deus. Agora, por exemplo, uma criança que desde pequena ela é tratada com desrespeito e com humilhação e palavras de derrota no sentido de você não vai dar para nada e tal, é óbvio que essa criança vai ser afetada emocionalmente. Então não é que houve um efeito espiritual na vida da pessoa, não. Houve um efeito emocional, psicológico, mental, né, na vida da criança que foi submetida dessa maneira. A parte de desenvolvimento de autoimagem, de afirmação dela foi aleijada por palavras. Então não é nada sobrenatural, é uma coisa, na verdade, bem compreensiva, bem natural. É como aquele menino que foi criado durante 8 anos dentro de um barril. Não lembro que país foi isso, coisa estranha, ridícula. Quando o serviço social resgatou a criança, as pernas dela todas tortas, todas atrofiadas, porque 8 anos foi criada dentro de um barril. Então, a atrofia física pode ser comparada a uma atrofia emocional ou mental se a pessoa não for desenvolvida da maneira correta. Quando a gente vai ser pai, a gente geralmente lê por aí, né, ou também tem o conselho dos pediatras, como você pode estimular a criança, desenvolver a criança. Há brinquedos que fazem isso? Pois bem, a língua tem o mesmo papel. Agora, também pode ser usado para o outro lado, meus irmãos. Se você educar o seu filho tentando colocar na cabeça que ele pode fazer tudo, não, ele não pode fazer tudo. Daqui a pouco ele está querendo voar da janela, achando que é o Superman, porque você botou na cabeça que ele é capaz de fazer tudo. Não. Há uma diferença entre você estimular a criança e você, né, iludi-la com palavras de grandeza maior do que ela pode, tá? Mas quando a gente usa de uma maneira negativa, eis algumas raízes ou fontes que geram essas palavras. Vamos lá. Primeiro, ira. A ira é como uma explosão interna, ou poderia ter escrito uma implosão, que precisa de uma saída, uma válvula de escape. E ela encontra na língua essa válvula com frequência. Pessoas iradas são brigas que estão procurando um adversário para o confronto. Segundo, irritação. A irritação gera palavras ásperas que são produzidas quando as pessoas ousam perturbar a organização das nossas vidas, quando traz seus ruídos para o que chamamos da nossa tranquilidade. Note como é algo extremamente egoísta você, né, não querer que as pessoas entrem na sua bolha de, entre aspas, perfeição. Então você está ali fazendo alguma coisa, né, e alguém entra e, às vezes, realmente de uma maneira desrespeitosa, assim, mas sem consideração. Depende de você estar lá no seu cantinho, no fundo do quintal, na rede, lendo um livro, e alguém entra, né, e perturba aquele seu momento. A grande questão, mano, que nós estamos analisando desde o começo é que, vamos supor realmente tenha sido uma falta de consideração. Este não é o ponto. Alguém tem dúvida que Jesus teve momentos de sua tranquilidade interrompidas diversas vezes na sua vida para analisar a questão de irritação? E nem por isso a gente vai vai ser levado à conclusão de que ele agia de maneira irritada, né? Que é Pedro? De novo, não, eu não consigo enxergar o Senhor Jesus tendo tal atitude.
Então, essa possibilidade, irmãos, de nós não respondermos com irritação quando alguém age em um cenário que deveria gerar em nós irritação, é claro que é a capacidade do Espírito Santo na nossa vida, mas é algo que está, sim, ao nosso alcance. Terceiro ponto ainda nesse slide, desapontamento. Quando o nosso desapontamento com as pessoas chega a um nível crítico, e desapontamento é uma coisa mais pacífica do que irritação, mas e que vai acumulando, né? Ao nível crítico, geralmente expressamos isso com palavras. Deixamos nossas expectativas frustradas prevalecerem e revelamos nosso desapontamento com os nossos lábios. De novo, as pessoas nos desapontam, nós desapontamos as pessoas, sem dúvida nenhuma. O ponto aqui, meus irmãos, é quando isso se torna trampolim, ou usando o que a gente já colocou aqui, raiz, origem, para o meu mau uso da língua. Certo? Então, a questão não é... Isso é óbvio, as pessoas vão nos desapontar. Você estava contando com ele, você estava esperando que ela fosse fazer isso, e não se configurou. E estava dentro das responsabilidades dele ou dela. Então, novamente, a questão não é o fato em si, mas como eu respondo a ele. Ok? Seguindo, impaciência. O falar sem pensar. Algo típico da impaciência mostra como a comunicação precisa ser vigiada. É a famosa ilustração que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Tensão. A realidade do estresse moderno é o ponto pacífico da opinião de quase todos. Isso aí ninguém discute. Vidas sobrecarregadas têm a tendência de explodir em contraste com vidas mais organizadas e relaxadas. E aí, novamente, a gente vai analisar que tem como fugir do estresse em alguma, por exemplo, nas nossas profissões? Né? Tem, inclusive, eu não lembro agora se é um livro ou se é um artigo, sobre o Ministério Pastoral, cujo nome é Profissão de Risco. Então, há diversas pesquisas que apontam como determinadas profissões são extremamente estressantes. Então, você vai chegar em casa estressado com o mundo lá, com o ambiente de trabalho, né? E vai chutar o cachorro, vai jogar o gato pela janela e vai destratar o filho, a filha, a esposa. Por quê? Qual é a correlação? Absolutamente nenhuma. É uma licença que a gente se dá, meus irmãos, e a nossa justificativa é, né, você não sabe o dia que eu tive. Claro que não sabe, porque a pessoa não estava lá. Que culpa que a pessoa tem lá, o pobre do Rex tem lá, de você, né, ter chegado chateado, ele veio te cumprimentar, veio sorrir latindo, como diz o Roberto Carlos, com o rabo abanando, e você, sai daqui e tal, você está externando algo para o lado errado, por causa de uma tensão, de um estresse, que é, como a gente viu, muito peculiar da vida moderna. Isso é tão verdade, meus irmãos, que eu li um artigo até bem longo, analisando várias famílias, um artigo em inglês nos Estados Unidos, que abriram mão de morar em cidades que todo mundo, entre aspas, sonha, né? Ou muita gente sonha, como Nova York, como Chicago, como e outras, como Los Angeles e tal, e abriram mão de salários anuais de até 7 dígitos, ou seja, já estava na casa acima dos 999.999 dólares, né? Acima de 1 milhão, abriram mão para mudar-se para cidades médias ou pequenas, para ter mais paz de espírito. É porque a maioria dos irmãos aqui talvez não saibam o que é viver numa cidade grande. 1h30 de trânsito. É ralado. Chega um ponto que começa a cobrar de você, sabe? Desgasta. Você começa a... E algumas pessoas se veem aprisionadas nessa escolha. Não tem como, não tem uma alternativa. Às vezes porque a família mora toda ali, né? Os pais idosos, por exemplo, assim por diante, cobra de você aquele burburinho. Eu viajei agora, fiquei apenas poucos dias em São Paulo, feliz da vida de ver meus pais, mas morto de vontade de ir embora, porque é muito barulho, é muita gente. O metrô parecia... Eu não sei nem como explicar, só falamos formigueiro humano, né? Eu nem peguei o horário de pico. É cansativo. Eu fiquei só 3, 4 dias. Você ficar todo santo dia, acorda, vai, volta naquilo ali. Ninguém está discutindo isso.
Tá? E mesmo uma cidade bem mais pacata como a nossa, ninguém está discutindo isso. É sempre, irmãos, a minha resposta a essa questão. Ok? Insegurança. Autoimagem. Não é insegurança pública não, tá, irmãos? Autoimagem, temor dos homens, questionamentos quanto à capacidade própria. Essas são algumas coisas que causam insegurança. E ela, por sua vez, costuma recorrer a palavras ferinas, críticas e intimidadoras, como ferramenta de defesa, a fim de passar um senso de segurança e força, falso senso de segurança e força, mesmo que a realidade não seja assim. Então, esse é mais um ponto, irmãos, para o Evangelho, porque quando você compreende quem você é em Deus, em Cristo, o que deve acontecer, por exemplo, entre algumas coisas, pouco importa se você é magro demais, gordo demais, baixo demais, alto demais, careca demais, cabeludo demais. Literalmente isso não tem valor e não importa em nada. A opinião das pessoas sobre a sua imagem não impacta. E eu me lembro claramente quando isso começou a mudar na minha vida. Então, já brinquei, já falei com os irmãos, né? Eu, quando era muito novo, como diz a música antiga, meu paletó listrado tinha uma listra só, né? Se ela fosse vertical. Então, era muito pequeno, muito magro. Tá? Eu tenho uma foto que eu estava jogando bola em Itatiaia, me lembro até hoje. Você olha assim, cadê o menino? Meu tio tirou a foto, deu no campo de futebol sozinho, né? Longe, quase, estava de lado, como diz. De frente, parece que ele estava de lado, parece que ele desapareceu. Mas também claramente, meus irmãos, como o amadurecimento espiritual, o crescimento do conhecimento da palavra de Deus, em determinado ponto aquilo parece que vira chave. E você não se importa mais com aquilo. Não tem relevância absolutamente nenhuma quando você começa a entender coisas superiores. Então eu não estou me referindo que não é verdade, né? Vamos barbear hoje de manhã para quê, né? Não é isso. Vou cortar o cabelo para quê? Ou sei lá, né? Ou vou deixar de cuidar da saúde, fazer exercício. Não é isso. O ponto é que você começa a não se importar com a opinião dos outros por causa da maturidade espiritual. O que revela, meus irmãos, que essa insegurança é fruto da falta de compreensão bíblica de quem eu sou. Da falta de compreensão de que Deus me fez, Salmo 139, de forma maravilhosa. Que é isso que realmente importa na nossa vida. Caso contrário, a gente começa a refletir isso na nossa comunicação, né? E finalmente, culpa. Mesmo que a confrontação não seja uma alternativa que possamos nos desviar, nem sempre acaba bem. Pessoas culpadas muitas vezes respondem com rispidez quando sua culpa é exposta. Podem recorrer a frases como: quem você pensa que é? Ou como se você fosse perfeito. Esses são mecanismos de defesa de quem, no fundo, sabe de sua culpa. Então, é um reflexo de que nós não queremos encarar a necessidade de mudança na nossa vida. Então, antes de nós continuarmos, irmãos, eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas a gente passasse um por um de cada uma dessas situações, tenho certeza que diversas mãos iriam levantar. Diversas mãos iriam dizer como que já enfrentaram essa ou aquela situação, ou enfrentam na sua vida. E o nosso questionamento nessa manhã é: como isso tem se refletido na maneira como você se comunica com as pessoas? Ok? As escrituras revelam que essas raízes vêm à tona geralmente de duas maneiras. A primeira é o pecado da murmuração, e a segunda é o que chamaremos de língua contenciosa. Murmuração. Então, talvez você seja aquela pessoa abençoada, exceção da humanidade, que nunca murmura por nada. Por exemplo, você acordou hoje de manhã e descobriu que a chuva da madrugada molhou a roupa que você deixou no varal. Aí você saiu, como uma princesa da Disney, disse: que coisa linda! A roupa que eu lavei todinha ontem, agora está molhada. Obrigado, Deus. Talvez você seja essa pessoa. Ao meu ver, se você é essa pessoa, você precisa de uma avaliação psicológica, porque tem algum problema com você. Porque isso não é normal. A constatação de que algo está ruim
não precisa necessariamente ser encarada de maneira meio abobalhada, né? A realidade é o que ela é. Você pode, por outro lado, não necessariamente ter uma atitude murmuradora, mas dizer, é a vida, né? Vamos recolher essa roupa, vamos botar na máquina novamente e vamos lavar e segue. É o equilíbrio entre uma atitude abobalhada e uma atitude murmuradora que é o bíblico e é maduro, pelo menos deveria ser de nossa parte. Ok? Vamos tentar ilustrar isso na nossa lição aqui. Certo homem compartilhava com seu amigo sobre como conseguia, ao longo de décadas de vida cristã, viver de maneira leve, tal como ele caracterizou. O amigo lhe perguntou qual ele pensava ser o segredo. A resposta do homem foi que há muito tempo ele e sua esposa haviam decidido não fazer queixas e críticas de irmãos e irmãs em Cristo de sua igreja ou de fora dela e nem das circunstâncias da vida. Então o casal fez aqui uma força-tarefa, né, para um ajudar o outro, particularmente quando isso vinha de um espírito de amargura, ressentimento e falta de gratidão. Em essência, fizeram um compromisso de não murmurar. Eu posso lhes garantir, meus irmãos, que esse casal não sou eu e minha esposa, caso você esteja se perguntando. E provavelmente você está dizendo assim, também não sou eu. Porque a história aqui, eu tirei de um material, não sei nem se é verdadeira ou não. Porque, claro, é muito bom quando nós temos, por exemplo, dentro do casamento, um ajudando o outro em qualquer área de luta, de pecado da nossa vida. Mas eu posso lhes garantir que eu já murmurei e que não passei nesse teste de ter uma vida leve, porque a murmuração, ela traz peso na nossa vida. Para usar ainda a expressão que o homem da história usa, né? Ter uma vida mais leve. A murmuração, ela de maneira nenhuma descarrega a sua vida, ela carrega, ela pesa a sua vida, a sua mente e dificulta a maneira de lidar com as situações e com as pessoas, ok? Bem, mas será que estamos falando de simplesmente não falar de algo que algo está errado ou nos desagrada? Creio que não. A murmuração, olha aí, é comentar com um espírito crítico que abriga uma atitude negativa para com a situação vivida e ou com as pessoas envolvidas. Então, vamos ler de novo. A murmuração é comentar com um espírito crítico que abriga uma atitude negativa para com a situação vivida e ou com as pessoas envolvidas. Então, não é simplesmente dizer, né? Poxa, esqueci de tirar a roupa, choveu, molhou toda a roupa que eu lavei, uma máquina inteira. Não é constatar que alguma coisa ficou ruim. É aquilo se transformar e... Principalmente, você está chateado com quem? É a chuva. Qual o controle que você tem sobre isso? Aí daqui a pouco você começa assim, a gente não pode mesmo acreditar no serviço meteorológico. Ontem eu vi, não tinha chuva nenhuma, aí você começa a querer achar culpados para com isso. E às vezes até coisas absurdas. Você vira para alguém na sua família e diz assim, por que você não me lembrou ontem de tirar a roupa? E lá era a responsabilidade do outro. Aí é que está sendo caracterizado, irmãos, esse espírito crítico, esse espírito de reclamação, que começa a apontar dedos e reclamar de coisas que às vezes não tem nem sequer tanta importância assim. Então é importante a gente já começar a separar, porque você vai constatar que determinadas coisas não estão boas. Como você vai reagir a isso, em qual espírito você está fazendo isso, é que determina se é uma murmuração ou não, ok? A murmuração afeta o valor das coisas. Como nossos filhos e amigos se interessarão por uma igreja e o evangelho sobre o qual constantemente nos ouvem falar mal? Por exemplo, eu estou dizendo, irmãos, de realidade, gente que reclama da sua igreja, às vezes na frente de incrédulos, sem que eles saibam o contexto, sem eles saibam, né, do que está acontecendo. Então você está fazendo uma antipropaganda e depois, no mesmo fôlego, de repente você vai querer convidá-los para a cantata de Natal. Então alguma coisa
ele vai na cabeça da pessoa, alguma coisa está errada. Por que ele me convidaria para essa igreja tão ruim assim? Não faz absolutamente nenhum sentido, né? Apesar das óbvias falhas, tal como toda organização humana, as pessoas, especialmente nossos filhos, precisam aprender em nós sobre a intercessão, em lugar de murmuração, né? E a atitude graciosa e humilde para com os erros e imperfeições ao nosso redor. A murmuração tem o potencial de gerar rebeldia e ceticismo futuro no coração das pessoas. Isso inclui, por exemplo, como a gente mencionou aqui, os nossos filhos, as nossas conversas em casa, né? Então, se a gente é constantemente crítico a respeito da igreja como um todo, que nós congregamos, e de pessoas o tempo todo, né? E eu não me refiro a uma coisa esporádica, mas a uma cultura dentro da nossa casa, né? O pessoal costuma até dizer que o prato do almoço de domingo geralmente é a carne do pastor. Eu não sei se é verdade ou não, mas o ponto aqui, ou a carne dos irmãos, é que isso acaba passando para os nossos filhos. Por que eu gostaria de continuar num lugar tão ruim assim? Um lugar tão nocivo, né? Para usar a palavra da moda, né? Tão tóxico, né? É a palavra agora. Por que eu gostaria de estar envolvido com pessoas que são dessa maneira como papai e mamãe falam, né? E a gente vai passando essa cultura adiante de murmuração. Bem, na Bíblia, o povo de Israel é o maior exemplo de murmuração. De fato, essa foi a razão pela qual a primeira geração que saiu do Egito não pôde entrar na Terra Prometida. Alguém pode argumentar que a razão foi a incredulidade. Mas de onde se pensa que essa incredulidade foi gerada e alimentada? Então, sem dúvida nenhuma, a razão em si foi a incredulidade. Mas olha só, ela veio exatamente de um espírito murmurador que acompanhava o povo desde antes da libertação do Egito. Durante o processo das 10 pragas, toda vez que algo piorava para o povo, eles murmuravam contra Moisés e Arão. Esses líderes já estavam recebendo um vislumbre do que os aguardava nos próximos anos. Então, se você lembrar bem, né, Deus começa a agir e logo no começo a reação de Faraó é atacar de volta. Tá, vocês querem ir para o deserto, cultuar seu Deus? Querem sair? Então vocês estão com tempo demais. Então agora vocês vão atrás de sua própria palha. Então ele aumenta o problema e o povo começa um processo de murmuração e isso se estende ao redor das 10 pragas. Quando o exército vem, eles são entre o exército e o Mar Vermelho, de novo, eles começam, vocês nos trouxeram aqui para morrer? Então, meus irmãos, não importa a quantidade de milagres que acontecesse, a quantidade de sobrenaturais que acontecesse, isso não mudava o coração do povo. E aí, durante mais ou menos 2 anos, eles veem uma sucessão de intervenções sobrenaturais de Deus e continuam murmurando e fazem isso até o evento final, que a gente vai ver agora lá à beira já da entrada na Terra Prometida. Não é? Depois de diversos outros exemplos de murmuração, quando estavam nos limites da Terra Prometida, veio a gota final. 12 espiões, ou espias na versão antiga, foram enviados em uma missão de reconhecimento da terra. A gente conhece a história, né? 10 deles retornaram com um relatório derrotista e fatalista. Você encontra isso em Números capítulo 13. Menos Josué e Caleb. Apesar de confirmar os fatos sobre as cidades fortificadas e povos poderosos, Josué e Caleb reafirmaram que isso não era nada diante do seu Deus. O povo ouviu, porém, a maioria. Começou a murmurar e a fazer planos para retornar ao Egito. Então veja, meus irmãos, como é sutil a coisa. Então, Josué e Caleb não ignoram a realidade. Sim, as cidades deles são enormes, são fortificadas. Lembra de Jericó? Dava para construir uma casa em cima do muro. Eu me lembro quando eu ouvi essa explicação, mas lá na adolescência, na aula de EBD, pela primeira vez, porque na minha cabeça, muro é o que a gente tem aqui do lado, não é isso? Uma carreira de tijolos com a espessura de mais um reboco de cada lado, não dá direito nem um palmo assim. Não é a realidade. Muros que você poderia construir casas em cima, porque era o jeito das cidades, que eram cidades-estado, né, se defenderem de outros povos, de invasões. À noite a cidade era fechada.
porque não tinha como se proteger com tanta segurança como de dia. E diante disso, Josué e Caleb ainda admitem, sim, eles são grandes, nós somos, tudo isso é verdade, mas o Senhor está conosco. A palavra deles é completamente diferente. Então, isso é muito interessante, irmãos, porque nos dá uma lição que a fé nunca é uma fé cega. Ela nunca é um salto no escuro, como as pessoas às vezes gostam de ilustrar a fé. A fé é uma constatação da realidade, entre elas, a realidade de quem é o nosso Deus e que Ele nos prometeu. Meu corpo está definhando, a idade está chegando, a saúde não é mais como antigamente, mas eu sei quem tenho crido. É Paulo, todinho. O cara está no final da sua vida, saúde debilitada pelos açoites, pelas prisões, a vida está preso, segundo Timóteo, mas eu sei em quem tenho crido. A perspectiva da eternidade moldava a perspectiva do presente, da realidade aqui. Não para os 10 espias. Eles não tinham nascido no deserto. O deserto foi 2 aninhos. Eles viram as 10 pragas, eles viram o Mar Vermelho, eles viram tudo. E ainda assim, tinha um relatório de incredulidade que vinha desse espírito murmurador que os acompanhava. Vejamos alguns detalhes instrutivos que esse evento nos traz. Primeiro, a murmuração ignora o potencial de Deus. O relatório derrotista e fatalista dos 10 foi dado de uma perspectiva que excluiu Deus da equação. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, deu comida dos céus e água da rocha, foi categoricamente esquecido. A murmuração apagou o currículo de Deus. Tirou da mente do povo a pergunta feita pelo Senhor ao antepassado de todos eles, a Abraão: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis 18:14. Quando ele anunciou, daqui a um ano eu voltarei e Sara terá um filho. Certo? Os 2 velhinhos, tem ninguém na nossa igreja nem perto ainda. Velhinhos. Todas as condições de pressão e temperatura já tinham cessado no útero de Sara há muito tempo. Sara nem lembrava mais o que era já menopausa. Bom, 30 anos antes, mais ou menos, tinha acontecido. E Deus faz o quê? Sara vai ter um filho. Abraão titubeia, Sara ri. E a resposta do Senhor é essa aqui. Agora veja, meus irmãos. É isso que eu fico pensando, né, irmãos? A gente fica, na nossa geração ainda, diminui um pouquinho, mas no mundo evangélico, tanto impressionado com milagres. Há igrejas, especialmente do ramo neopentecostal, que sobrevivem por causa disso. Agora as igrejas fazem as reuniões do milagre, né? Quarta-feira do milagre, ou sexta-feira do milagre, Deus tem que dar o seu jeito, Deus que lute. Porque a gente já marcou no calendário da igreja que aquele dia vai ser dia de milagre. Agora, olha o Antigo Testamento, meus irmãos. Você tem Abraão, ok? Proporcionalmente ao povo de Israel, aos seus descendentes de anos depois, ele teve muito menos intervenção sobrenatural na sua vida. Na verdade, lá no começo ele tem uma aparição de Deus que o visita e diz: sai da tua terra, da tua parentela. Capítulo 12. 3 capítulos depois, Deus o visita novamente e diz: olha, conta as estrelas do céu, a areia da praia. Lembra? Qual é a resposta de Abraão? Nesse caso ainda, Abraão. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sobrenatural ali você só pode classificar o encontro, mas nada mais aconteceu. Certo? Aí você pega esse povo que teve tudo isso aqui que a gente já sabe. Pensa, irmãos, você está aqui, no meio do Mar Vermelho, que, se eu não me engano, agora não lembro se foi o salmista, acho que foi, diz que eles estão atravessando aonde, irmãos? Enfiando o pé no lodo do final do meio do fundo do mar? Eles atravessaram como o quê? Em terra seca. Então não é apenas você ficar olhando aquele paredão de água de um lado e aquele paredão de água do outro. Naquele filme, aquele desenho animado, aliás, naquela animação de
Moisés, né? Lá, achei tão interessante que eles fizeram os peixes passando assim na parede, e realmente deve ter acontecido. Mas aí eles olham para o chão, meus irmãos, o leito do mar, que deveria estar molhado, que eles deviam estar enfiando o seu pé, está seco. E eu poderia aqui ficar descrevendo, irmãos, cada um dos sinais que eles tiveram. Hoje de manhã talvez você teve que acordar cedo e ir comprar o pão. Durante já algum tempo no deserto, apesar que ainda é pouco, mas vai durar esses 40 anos, eles tinham só que do lado de fora. Era a rotina diária, menos no sábado. Vá do lado de fora e pega um pouquinho de maná para a gente poder tomar o café da manhã. E o que tinha, meus irmãos? Além do maná cair do céu, que já é sobrenatural, qual era o detalhe que ele tinha que ainda era mais sobrenatural ainda? Você não podia guardar para o dia seguinte, porque ele dava bicho. Menos na sexta-feira. Na sexta-feira você colhia 2 porções, porque tinha que ser para sexta, e aí sim você guardava para o sábado. Irmãos, não adianta a quantidade de milagres se o meu coração é incrédulo e murmurador. Não adianta currículo de Deus. Gabriel pode aparecer na minha frente, toda a sua glória, com asa e tudo, e eu ainda não vou crer. Porque o problema não são as evidências externas, o problema não é falta de evidência da palavra, o problema é o meu coração. É continuar reclamando das situações e murmurando, e isso vai minando a nossa capacidade de crer no Deus que nós temos. Então, murmuração ignora o potencial de Deus. 2. A murmuração nasce no contexto de más notícias. Os pecados da língua que espalham más notícias, o engano, a fofoca, a calúnia, o falso testemunho, que a gente já viu em lições anteriores, né? Criam um ambiente para a murmuração proliferar. Sempre haverá pessoas que ficam caçando notícias negativas para que possam se satisfazer queixando-se de alguma coisa. Por outro lado, Salmo 112, o justo jamais será abalado para sempre, se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Então, de novo, meus irmãos, más notícias são parte integrante da nossa vida? Claro. Eu sei que a gente não gosta muito quando alguém chega assim, olha, eu não tenho uma boa notícia para lhe dar. A gente não gosta disso. Acabei de sair do telefone e aconteceu tal coisa. Não. O impacto é ruim. A perda de um ente querido, o desemprego, ou qualquer outra coisa. A gente gosta de que a pessoa venha para a gente e diz assim, você não sabe o que aconteceu, eu já vim sorrindo, porque vai dar uma boa notícia. Dessas palavras boas, a gente quer, conta para mim o que aconteceu. Nossa, que bênção, só lhe deu glória. O problema é dar glória a Deus nas más notícias. Uns dias atrás eu passei pela leitura de Jó, né? Nossa leitura anual, eu já deixei Jó. E aí, obviamente, a gente já leu esse texto, sei lá quantas vezes, irmãos, mas é interessante como que, com a permissão de Deus, Satanás não teve pena, né? Os 3 mensageiros das perdas de Jó, se eu não me engano, o texto vai mais ou menos assim. Mal tinha ele terminado, chegou um outro homem, ele nem recuperou nem a direção da vida, e vem a outra, e vem a terceira, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu... E diz o texto que Jó não pecou em absolutamente nada. Porque enquanto nós estamos sendo ensinados pela carne, porque pelo Espírito não pode ser, a dar glória a Deus apenas nas boas notícias, Jó havia aprendido a dar glória a Deus. Caiu alguma coisa? Jó aprendeu a dar glória a Deus quando as coisas não eram tão boas assim. Então a murmuração nasce no contexto de más notícias. 3.
Um espírito murmurador salta rapidamente para tirar conclusões erradas e precipitadas. Em sua murmuração, os israelitas disseram, Números 14:3, por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Não é preciso ser muito inteligente para ver que nada do que está sendo dito aqui era verdade. A murmuração se vale de falácias, de inverdades, de fake news, para justificar sua reclamação infinda. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Provérbios 14, 15 e 16. Voltando ao texto de Números, meus irmãos, olha só. Para que o Senhor está nos trazendo para esta terra? É só olhar para o passado. Porque ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, Israel. Que aquela terra era possessão perpétua para os seus descendentes. ênfase em perpétua, viu? Até hoje e continuará sendo mais para frente. Só para nos deixar cair a espada, Deus havia colocado de joelhos a maior potência da época, o Império Egípcio. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Sabe o que é interessante? São os filhos deles que vão tomar posse dessa terra. E eles vão ficar para trás. As criancinhas que eles estão preocupados serão aqueles que 38 anos depois, mais ou menos, tomarão posse com Josué da terra prometida. E aí, não seria melhor voltar para o Egito? Eu não sei se você conhece alguém que já esteve encarcerado. E eu não ousaria perguntar a essa pessoa, e aí, é melhor estar aqui fora ou você gostaria de voltar para a penitenciária ou para a prisão? Porque isso aqui é muito pior, meus irmãos. Eles queriam voltar para a escravidão. E detalhe, é muito provável que Faraó e os egípcios, o Faraó morreu no mar, mas quem ficou com a volta suposta volta dos hebreus ia matar todo mundo. Como é que é, depois que vocês causaram aqui? Então, a loucura, meus irmãos, disso aqui só vem realmente de quem não está avaliando as situações como deveriam e toma conclusões erradas e precipitadas. A murmuração não vem, meus irmãos, de uma coisa bem pensada, eu levei meu tempo, eu ponderei tudo. Não. Geralmente é algo no ímpeto. E geralmente isso dá muito mal. 4. O mau juízo prolifera na atmosfera da murmuração. Os israelitas murmuradores demonstram o grau de malignidade dessa prática ao desejar até que tivessem morrido no Egito. Até começaram a planejar o seu retorno e atacar os que queriam seguir as ordens de Deus e tomar posse da terra prometida. Ou seja, nada de sabedoria ou bom discernimento se pode encontrar em meio à murmuração. E aí, olha que interessante, meus irmãos. Mais uma vez, quando eles têm essa atitude, o mau juízo, depois deles verem o que haviam feito, a besteira que haviam feito, né? Disse, não, tá bom. Moisés, você levou a sério? Não, a gente estava brincando. Não, bora lá. Aí o que Moisés falou assim, não vão. O mal já está feito. E eles insistiram. E aí fizeram outro mau juízo, outra má decisão, por causa do seu espírito murmurador. 5. A murmuração conduz à autopiedade. Okay? A autopiedade, a autocomiseração e o vitimismo gostam e se proliferam na murmuração. Murmuradores se veem injustiçados pelas pessoas, pelas circunstâncias e, na verdade, por Deus. Se veem tendo tirado o palito mais curto e ficado com a pior sorte possível. Então é interessante, meus irmãos, que essa mentalidade, né, da hiena lá, o dia, o azar, nos persegue. Não porque nós pensamos pouco de nós. Preste bem atenção. A autopiedade, a autocomiseração, vitimismo é um autoconceito de nós. Certo? Eu não mereço isso. Então não é, nossa, como
ele é tão humildezinho, né? Não, muito pelo contrário. É um poço de orgulho ao achar que algo que acontece com milhões de pessoas não poderia acontecer comigo. Pode acontecer com outro, mas comigo não. Porque afinal de contas, né? Aos olhos do Pai, aí eu começo a cantar até a música lá. Porque a gente se considera acima desse padrão de coisas que estão acontecendo com todo mundo. E a gente começa a ter esse espírito de pena na nossa vida. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que a gente também faz isso com coisas que nós nos causamos. Não é só com coisas que vieram gratuitamente ou do nada ou das outras pessoas. Coisas que nós causamos a nós mesmos, que provocamos contra nós, nós às vezes também temos um espírito de autopiedade, de autocomiseração, de pena de nós mesmos. E aí isso começa a se transparecer através de reclamação, através de murmuração, porque eu não concordo com aquilo que está acontecendo comigo. Vamos lá. 6. A murmuração prolifera em uma atmosfera de medo. No verso 9, Josué e Caleb exortam o povo a não terem medo. Olha lá. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Porém, o medo deles atiçou as fagulhas da murmuração entre eles. Eles se sentiram em uma situação fora do controle, ameaçados e inseguros. E Deus foi removido da perspectiva deles e o medo tomou conta. Se você lembra bem, meus irmãos, o medo não é apenas a murmuração que ele causa, mas ele causa todo tipo de desobediência, como, por exemplo, nós explicamos na vida de Abraão. Por que ele mente a respeito da identidade da sua esposa? Medo. Mesmo diante das promessas que ele já tinha de Deus na sua vida. Então, assim, a gente não está nas mesmas situações, nem de Abraão, nem do povo aqui, com Abraão possível, até mais de risco da sua vida, e aqui talvez até menos, uma vez que Deus certamente ia dar vitória para eles contra todos os inimigos, mas decisões na nossa vida, e eu já tomei decisões movidas pelo medo, são fruto da incredulidade, e aí quando o problema vem, aí eu vou murmurar. De novo, de algo que eu dei ouvidos ao medo, certo? E agi de maneira precipitada, está tudo embolado na mesma situação. E a gente acaba sendo movido por algo que deve estar longe da nossa vida, diante de um Deus que cuida de nós e que tem tantas promessas para cada um de nós. Ok? 7. A murmuração que corre livre geralmente dá lugar à rebeldia. Apesar da insistência de Josué e Caleb para que não se rebelassem contra o Senhor, a rebeldia imperava. A língua crítica, murmuradora e queixosa facilita isso. Os israelitas estavam prontos para promover um golpe contra a liderança estabelecida por Deus e escolher líderes que atendessem aos seus desejos. Então, irmãos, isso aqui é um alerta muito grande para qualquer tipo de agrupamento humano, e a igreja não está fora disso, onde há uma liderança. A Bíblia já nos mostra claramente como lidar com liderança, tanto quando ela estiver apenas equivocada ou deliberadamente errada. E não é através da rebeldia aos canais, à confrontação, à própria verdade. E quando eles estão diante disso aqui, se eles tivessem chamado Moisés e Arão e tratado pelas vias certas, dialogado com seus líderes, eles teriam colocado o currículo de Deus, como a gente já mencionou, né, o passado que Deus havia feito, as promessas para os patriarcas, e talvez o povo teria sido demovido disso. Mas eles já pularam todo o processo e já foram direto para a rebeldia, como a gente já leu no texto, querendo escolher outros líderes que pudessem voltar com eles para o Egito. Ok? 8. O resultado final de um espírito de murmuração é uma atmosfera generalizada de insatisfação. O descontentamento é um produto final muito possível, onde reina a crítica e a murmuração. Claro, eu estou murmurando é porque eu não estou gostando do que está acontecendo e eu vou ficar nesse descontentamento. Mesmo diante de bênçãos do tipo terra que emana leite e mel, o murmurador só vê os gigantes e cidades fortificadas. Então, meus irmãos, aqui é uma ideia de que
não está indo conforme eu quero, certo? E aí eu ignoro a soberania de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, que estão presentes mesmo nas situações e circunstâncias mais contrárias àquilo que eu sonhava, que desejava, que eu gostaria para a minha vida. E aí a minha reação é o quê? Desse descontentamento. E você pode muito lembrar que essa palavra é derivada de contentamento. Que Filipenses capítulo 4, Paulo fala claramente: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Sei passar fome e sei ter fartura. E nesse contexto vem o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é muito interessante, meus irmãos, como que o que acontece à beira da Terra Prometida, né? Na margem entre o deserto e a Terra Prometida, em Números capítulo 13, não é assim, tipo, na véspera, ele fala assim, gente, amanhã os espias vão lá e a gente vai e tal. Eu tenho certeza que o coração do povo, o espírito do povo já vinha fermentando, sabe? A fermentação não é, deixa eu botar isso aqui porque eu tenho que beber daqui a 10 minutos, não. Leva horas, dias, dependendo do produto, meses ali, gerando, guardando, né? E aí quando acontece Números capítulo 13, irmãos, o povo já vem acumulando algo, porque não seguiu os caminhos que deveriam para tratar seu espírito murmurador, seu espírito de rebeldia, seu espírito de reclamação, de descontentamento. E aqui está, meus irmãos, uma lição para nós como igreja, que inclusive é algo que nós tratamos também na nossa reunião de membros após a nossa assembleia no mês passado. Se há algo que eu tenho que tratar com o irmão ou irmãos, e eu estou esperando que a coisa magicamente se resolva, olha aqui. Olha a lição do passado. Se eu estou tentando me enganar de que aquilo não, aquilo não foi nada não. Mas no fundo, a fermentação está acontecendo debaixo da superfície. Relacionamentos se complicam ainda mais porque eles não são resolvidos pelas vias e pelos recursos que especialmente nós, irmãos, que temos a palavra de Deus, sabemos que estão ao nosso dispor. Ok? Bem, a opinião da maioria nem sempre é a melhor, especialmente se possui um espírito murmurador, porque a perspectiva está contaminada e a informação distorcida. No caso examinado, a murmuração trouxe consequências terríveis. Eles foram atendidos em seus medos e rebeldia. Retomaram para o deserto e lá morreram ao longo dos anos seguintes. E nunca entraram na terra prometida. Sem falar que os filhos deles, que eles disseram que seriam mortos, é que entraram. No Novo Testamento, irmãos, Paulo nos adverte: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2, 14 e 15. E ele adverte assim porque tudo isso está no sentido contrário do que Deus está fazendo em nossas vidas. Vejam os versos anteriores a isso que eu acabei de ler, irmãos, para mostrar o que Deus está fazendo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E aí, seguindo isso aí, é que Paulo fala o versículo que eu acabei de ler, irmãos. Então façam tudo sem queixas nem discussões. Se é Deus que está operando, a murmuração, a rebeldia, tudo isso nós lemos, irmãos, é dizer assim: eu não quero fazer a ação de Deus, eu não quero cooperar, colaborar, trabalhar junto com o que Deus está fazendo na minha vida. Eu vou no sentido contrário. Aí eu pergunto, irmãos, nós, cristãos, filhos de Deus, lavados e enxaguados no sangue de Jesus, tem como ter esse tipo de atitude? Contudo, nós temos. É como se a gente sentisse, irmãos, que Deus está nos obrigando a fazer o certo, a fazer o que é bênção na nossa vida. E aí quem decide? Ir no sentido contrário.
Triste constatação, mas é exatamente o que acontece. Ou seja, se andarmos próximos ao nosso Senhor e Deus, Ele deseja nos guiar em gratidão e contentamento, e longe da murmuração e insatisfação. Então, irmãos, desculpe ser simplista mais uma vez, mas sempre, e eu acho difícil, acho que vou escrever até um livro uma vez sobre isso, os efeitos verticais na horizontal. Ninguém vai entender o título do livro, depois vai ter que ler. Mas aqui define aqui, sempre. Então, toda vez, meus irmãos, que dá erro aqui, dá erro na Matrix, eu tenho que voltar e dizer assim, o que está errado no meu relacionamento com o Senhor? Alguma coisa está errada. Alguma coisa saiu do prumo. Alguma coisa na minha dependência, no meu contentamento, na minha gratidão e todas aquelas atitudes que o Senhor gera na nossa vida, quando nós andamos perto dEle. Essa semana nós falávamos no nosso grupo de vida, se você já andou com alguém que dá aquela impressão de ser muito santo. Eu não estou dizendo uma impressão hipócrita, religiosa, não. É aquela pessoa que anda tão perto de Deus que você se sente impactado, até incomodado. É aquela pessoa que você vê que anda tão perto de Deus que você tem até um pouco de receio de papo furado, sabe? Você não gosta de virar para essa pessoa e dizer assim, e aí, você assistiu a Copa? Não é um problema com a Copa. Mas você vê aquela pessoa ligada com coisas tão mais importantes que você não tem nem como começar com papo furado, sabe? E vejo, meus irmãos, que a proximidade com o Senhor, que obviamente é muito maior do que com um mero ser humano que você considera dessa maneira, deve gerar isso na nossa vida. Eu não me refiro ao papo furado, não, mas isso aí é só para ilustrar. Deve gerar na nossa vida essa mudança de caráter pela proximidade, pelo andar com Ele. Essa é a razão, meus irmãos, e, de novo, desculpe ser repetitivo, ser simplista, que a gente bate tanto na tecla, não é só o devocional, mas encha a sua vida das coisas de Deus. Eu me lembro que foi ano retrasado, o irmão estava na academia comigo lá, e eu estava entre um exercício e outro, parado, olhado para o celular. Eu me lembrei, foi na exposição de Gênesis, e eu estava assistindo o John MacArthur, né? Estava vendo que o John MacArthur concordava bastante comigo. Não estou brincando, mas ele pregou antes. Estava assistindo o mesmo texto, né? Como a gente lê um comentário, estava assistindo a mensagem dele, pegando algumas ideias e tal. Aí o irmão passou e falou assim, e aí, pastor, assistindo mensagem? Ele estranhou porque eu estava na academia, onde você está cuidando do corpo, né? Assistindo a mensagem. Aí eu falei, estou aproveitando aqui, né, que nem o Windows, multitarefa. Enquanto eu estou exercitando, estou estudando aqui um pouquinho, enchendo a minha cabeça de pensamentos. Mas eu fiquei depois, irmãos, pensativo sobre isso. Porque eu também, claro, o que você ouve na academia, irmão? Eu ouço Logos, Vencedores por Cristo. Não, irmão, às vezes quando eu tenho uma playlist do Rocky, que é muito legal. Todos os filmes, as músicas do filme do Rocky eu gosto de assistir. Porque ficar malhando ouvindo Eye of the Tiger é bem legal. Então, não estou dizendo, mas você ter essa coisa agora, eu vou quebrar, o pessoal da antiga, né? Vou quebrar todos os meus CDs do mundo. Ou vou bloquear as músicas do mundo no meu Spotify lá. Não, ninguém está falando sobre isso, irmãos. Mas às vezes você passa o dia inteiro e com exceção daquela oração na hora do almoço, Deus não participa da sua vida em nada. Nós já temos que lidar com o nosso trabalho, que apesar que deve ser feito para a glória de Deus, você está interceptando com a vida secular, a vida civil, não é verdade? Às vezes difícil, às vezes desafiadora, às vezes que lida com o pior do ser humano. Por exemplo, um policial. Nossa, hoje foi uma bênção. Eu prendi um assassino, um estuprador, foi uma maravilha. Não, aquilo é pesado. Aquilo cobra do ser humano, não é verdade? Ou uma pessoa que trabalha com saúde, teve que notificar 2 óbitos. Você não faz isso. Como é que foi? Foi uma bênção hoje. 2 pessoas morreram. Não. Seu dia
rasga. Claro que tem alguns de nós que têm trabalhos que não são dessa maneira, ou muitos de nós, mas o ponto aqui, irmãos, é que você já passa pelo moinho, né, pela moenda do mundo o dia inteiro. Não passa sozinho. Não passa sozinho. Não, pastor, Jesus está comigo o tempo todo, mas faça ele estar com você de maneira prática. Os irmãos lembram que eu já citei várias vezes o irmão Lawrence, né, ou Laurence, se você preferir, esse monge da antiguidade que escreveu esse livro que é um clássico, na prática da presença de Deus. E ele não era professor de teologia no monastério, ele não era do canto gregoriano, ele era da limpeza e lavava a louça. E escreveu um dos maiores clássicos sobre oração e meditação. A gente precisa, meus irmãos, compreender a influência da presença de Deus o mais frequente possível na nossa vida. Música, como eu mencionei, sim. Ouvindo boas mensagens, lendo bons livros. Você tem o privilégio de ter, provavelmente, dentro das igrejas, a melhor biblioteca teológica na nossa cidade. Está ali, ó. Pastor, não tem dinheiro para comprar livro, não tem problema. Lá de lá, tudo pago. Mas eu tenho lá minhas dúvidas que você não tem 20, 30, 40 reais para dar no livro, mas tem para dar numa pizza. Muitas dúvidas. Ponto aqui, meus irmãos, é que a nossa vida precisa ser, esse é um professor nosso que falava, né? Precisa ser encharcada, a nossa mente precisa ser encharcada das coisas de Deus. Porque das coisas do mundo já é naturalmente. Seguindo. A murmuração é uma forma perversa de conduzir a nossa vida. Ela ignora o nosso potencial debaixo do poder de Deus e se recusa a crer que Deus pode resolver quaisquer circunstâncias ou que elas estão controladas pela vontade dele mesmo que nos sejam desagradáveis. Sem falar que colocamos a nossa satisfação acima da glória de Deus. Mas será que podemos expressar nossa insatisfação sem murmurar? Sim. Desde que o nosso espírito seja construtivo para com a pessoa ou circunstância, e nossa confiança e dependência estejam firmadas na vontade de Deus, seja ela qual for. Ou seja lá qual ela for. Botei tudo ao contrário aqui. 3 passos nos ajudam, irmãos, a termos uma possibilidade de opinar sobre algo como estando ruim, sem necessariamente murmurar. A primeira, óbvia, é oração. Leve suas queixas primeiro ao Senhor, tal como os salmistas faziam. Vaziam não, faziam. Mas eu estou separando aqui essas partes de mudança. Jogue tudo diante de Deus. Desabafe mesmo. Porém, em todo tempo, mantenha sua confiança na fidelidade, no poder e no amor de Deus. O desabafo precisa ser de entrega e confiança de que Ele fará o melhor para nós e para a sua própria glória. Eu não recomendo o autor hoje para nada do que ele fala, que só fala besteira, asneira, tranqueira, mas tem um livro do Caio Fábio, de 35 anos atrás, se eu não me engano, cujo título é No Divã de Deus. Você deve saber, deve lembrar que o divã é identificado como o consultório do terapeuta, né? Não que todo terapeuta tenha divã, mas você entendeu o que eu quis dizer. Por que ele deu o título desse livro no Divã de Deus? Porque um livro é um comentário dos Salmos. E é sobre isso aqui, meus irmãos. O salmista, ele desabafa com Deus vez após vez. Algumas coisas que ele fala ali são músicas, é claro, né? Mas é vomitar de uma alma pesada, que coloca diante de Deus. E, meus irmãos, eu não sei se você já fez, mas eu posso dar o testemunho. Isso é catártico, isso limpa. Eu me lembro de uma determinada vez que eu fiz isso dentro do meu carro. Eu me lembro até onde eu estava. Na Villeroy, extremamente frustrado, com muita raiva, nervoso, um vulcão tampado, né? E um negócio querer. Eu parei o carro e eu comecei a orar e a gritar. Se alguém passasse perto assim, é um doido. E rouco.
Depois de bons minutos, eu sossegando, enxuguei meus olhos, acalmei meu coração, e eu ouvi como se Deus estivesse assim: acabou? Porque, irmãos, eu não conseguia ouvir Deus. Meu coração, o meu espírito estava extremamente agitado, conturbado. Eu precisava, para usar o termo do texto, desabafar. Então não faça uma oração de maquiagem. Você está para explodir? Senhor, Tu és bom, está tudo maravilhoso. Deus está vendo que não está tudo maravilhoso, que não está tudo bom. Eu não estou também, irmãos, é bom abrir o parênteses, desprezando o valor de um outro ser humano. Muitas vezes você precisa, além da oração, conversar com alguém, tá? Conversar com um irmão em Cristo, como um conselheiro na sua vida, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou lhes garantir, meus irmãos, que o princípio, o início desse processo na oração é extremamente benéfico para a nossa vida. Ok? Bem, mas falando principalmente do ponto da queixa. Primeiro, com o Senhor, em oração, para que inclusive isso clareie a nossa mente, diante daquilo que são, por exemplo, as nossas motivações para levar aquilo adiante. Ok? 2. Leve a queixa a alguém que tem autoridade e meios para resolver a situação. Lateralizar nossas queixas com quem nada pode fazer é apenas espalhar ainda mais a oportunidade de murmuração e tornar o problema ainda mais difícil de resolver. Assegure a pessoa certa para resolver a situação quanto à sua lealdade e desejo de ajudar. No processo, mantenha a mente aberta para ouvir outra perspectiva por parte dessa autoridade. Então, irmãos, é óbvio que a gente está falando, inclusive, aqui da questão da fofoca, que nós já tratamos, né? Se meu problema não é com o irmão Sinfrônio, eu não sei por que eu estou trazendo-o para cá, certo? Eu posso trazê-lo se eu quero pedir um conselho, provavelmente omitindo determinados detalhes, inclusive a identidade da pessoa, dizendo assim: olha, eu estou passando uma situação assim com alguém, o que você sugere, o que você faria numa situação dessa, o que você me diz? Isso é uma coisa. Mas se eu dizer assim: olha, eu estou passando a situação tal com o Antônio, e blá, 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 complicou, porque o Sinfrônio até esse momento não tinha nada a ver com isso. Sabe o que você fez agora? Biblicamente, você acabou de colocar o Sinfrônio na obrigação de lhe cobrar se você for resolver com o Antônio. Arranjou um problema para o próprio pobre do Sinfrônio que estava aí quietinho na vida dele. Se ele for agir de maneira bíblica, claro, né? Ok? 3. Incentive outras pessoas a levar o problema àquele que tem autoridade antes de discuti-lo com você mais detalhadamente. Esse é um exercício similar a cortar a fofoca. Se alguém lhe traz algo e você nada tem para oferecer para resolver aquele problema, ou mesmo não está envolvido nele, como o Sinfrônio, você é a pessoa errada, no lugar errado, no momento errado. Então, nós já tratamos isso, irmãos, em lições anteriores, certo? Se você não está no problema e alguém vem trazê-lo para você, é seu papel cortar o caminho da fofoca, tá? E como a gente falou aqui, se esse irmão fez isso com você, agora é sua responsabilidade cobrar dele: ok, já que você me trouxe isso, tá bom. Acho que você deve fazer isso, 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 isso. Agora, tá bom, entendeu? Beleza? Você vai fazer quando? Não, você sabe, aí piora, né? Você sabe como o Antônio é uma pessoa difícil. Pelo menos ele não é fofoqueiro. Pode até ser difícil, carne de pescoço, chambari, mas fofoqueiro ele não é. Então, cabe à pessoa que foi trazida para a situação inadvertidamente, sem nem saber o que estava acontecendo, agora diz assim: meu irmão, o certo é você ir lá. Você quer que eu vá com você? Quer que eu lhe ajude? Você já foi? É por isso, meus irmãos, que não vale a pena. Tudo isso que a gente está vendo aqui é para evitar que a gente se coloque em situações assim, cuja solução é bem mais constrangedora do que não nos metermos nela. Ok? Então, tudo isso que nós vimos até agora é sobre murmuração. Queridos, a raiz, perdão, o antídoto principal da murmuração, para mim, ainda é o mesmo: é um coração grato. É nós percebemos, irmãos,
quanto Deus é bom. Você já se sentiu diminuído ao ver a gratidão de uma pessoa que tem muito menos do que você? Economicamente, saúde. Eu, por exemplo, assisti a Johnny, aquela irmã que eu já contei para vocês várias vezes, né, que é tetraplégica. Para mim é extremamente humilhante. Eu estou morrendo de dor na minha lombar aqui. E eu já fui tentado diversas e diversas vezes a reclamar disso. Porque eu faço o alongamento tal, não resolve, faço o exercício tal, não adianta, faço fortalecimento, aí vai e volta. Algum mês retrasado eu tomei um anti-inflamatório fortíssimo, porque piorou de uma hora para outra e resolveu. Mas ela está 50 anos sem andar. Eu não estou sendo, irmãos, aqui uma manipulação emocional, não. Essa é a realidade. A gente reclama demais. E é tão bom, irmãos, ver o testemunho dela, porque ela fala também das suas reclamações. Ela não se coloca num pedestal, né? Olha, eu estou nessa situação. E você? Não, ela conta as suas lutas. Lutas que eu diria, mas minha irmã, você tem direito de estar insatisfeita, você tem direito. Ela não se vê nesse direito. Mas sabe por que, meus irmãos, eu quero justificar a murmuração dela? Porque eu quero justificar a minha. Porque se eu tirar o direito dela de murmurar, e eu, que estou em cima das minhas duas pernas, que funcionam quase perfeitamente. Por que eu gosto disso? O meu eu me refiro. Então, antes de nós continuarmos, irmãos, a segunda parte é bem breve. Qual foi a sua última murmuração? Foi porque alguém demorou demais no banheiro nessa manhã? Foi porque alguém deixou a louça do café em vez de lavar, como combinado? A sua reclamação foi porque o cachorro mordeu o seu calçado favorito? São as pequenas coisas da nossa vida, do dia a dia, que a gente começa a treinar a ter esse espírito reclamador, murmurador. E eu creio, meus irmãos, que a gratidão é o maior antídoto. E finalmente eu quero terminar dizendo o seguinte: uma vez me ensinaram que mais importante, mais determinante do que perguntar por que eu, é nós perguntarmos por que não eu. Quando algo acontece na nossa vida, em lugar de ficar questionando o Senhor, Senhor, por que eu? A nossa melhor reação deveria ser, por que não eu? Porque necessariamente isso só deveria acontecer com o outro e não comigo. Essas são as perspectivas, meus irmãos, que transformam situações em testemunhos. São aqueles testemunhos que a gente ouve, né? O fulano que foi diagnosticado com câncer, olha o que ele falou. Do Beltrano que perdeu um filho pequeno, olha a reação dele. E assim vai, a gente fica surpreso com esses irmãos, mas a gente vai botar debaixo do microscópio e a gente descobre um coração grato. Um coração que diz, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Coração grato. Língua contenciosa. 2 herdeiros sentaram para discutir seus papéis nas empresas deixadas por seu pai. A herança havia sido dividida meio a meio, mas com uma condição. Eles deveriam resolver entre si quem seria o primeiro CEO, o presidente das empresas, por 5 anos, e quem seria o vice. E depois eles alternariam, sem resolução, sem um acordo, sem herança. Mas por dias eles sentaram com mediadores e advogados e nada. Por fim, o executor do espólio usou uma cláusula deixada pelo pai e a empresa foi colocada nas mãos de um CEO contratado como interventor e os herdeiros iriam receber um salário como consultores, um cargo meramente decorativo. Em troca disso,
iriam receber um bom salário, porém 50 vezes menor do que receberiam se tivessem chegado a um acordo. O problema entre esses irmãos vai muito além de ganância. Eram décadas de ação de línguas contenciosas que geraram brigas, ressentimentos e divisões. Uma palavra hebraica no Antigo Testamento traz para essa atitude o significado de ter uma demanda, e não em um sentido neutro ou bom, mas, claro, em um sentido contencioso, belicoso, conflituoso, rixoso, briguento. Uma das coisas que provoca a língua contenciosa é o ódio e a ira. Provérbios 10:12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15:18. Na mesma direção, podemos mencionar a raiva. 30:33 de Provérbios, pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. E a lista cresce com a cobiça. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Provérbios 28:25. Como podemos ver, apenas coisas que sabemos claramente que jamais acrescentarão algo bom aos nossos relacionamentos, contudo, ainda assim permitimos sua presença destruidora. As respostas sem gentileza, secas e atravessadas, o desejo de tirar vantagem das pessoas sem considerar o preço a pagar nos relacionamentos, a cobiça daquilo que não temos e tantas outras ações que transparecem as palavras mencionadas acima, usam da língua contenciosa para se expressar. Em Gênesis capítulo 13, temos um exemplo de como as circunstâncias de disputa ameaçavam ativar as línguas contenciosas. Os pastores de Abraão e Ló estavam se colocando em lados opostos. Coube a Abraão desarmar a situação. E detalhe, sob o risco de perda pessoal. Olha o que o texto diz, irmãos. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, posso até perder, mas é melhor do que brigar. Na mente de Abraão, isso vem da onde? Das promessas que Deus havia colocado sobre a sua vida. Um fato interessante é que a fé, confiança de Abraão em Ló, lhe deu firmeza de correr esse risco, sabendo que o Senhor cuidava dele por meio de suas promessas. E ele pôde priorizar, proteger o seu relacionamento com o seu sobrinho. Eu li certa vez um artigo da pessoa falando sobre a pessoa que sai de casa procurando briga, uma pessoa rixosa, uma pessoa contenciosa. O acidente de carro acontece. Nesse país em questão, todo mundo tem seguro. Você não ter seguro provoca multas tão altas que não vale a pena. As multas pagam o seguro. Então, todo mundo tem seguro. E aí bateu o carro. E aí o outro saiu do carro triste, chateado, raivoso, gesticulando. E aí o segundo disse: calma, meu amigo, eu estou errado, eu vou usar o meu seguro, porque também isso importa. Quem é o culpado, né? Eu vou usar o meu seguro, vou pagar tudo. Aí o cara meio que foi se acalmando. Mas ainda assim eu vou ficar vários dias sem carro. Aí o outro, tentando desarmar a situação: não se preocupe então, se meu seguro não lhe pagar, eu vou alugar um carro para você. E cada coisa que um desarmava, o outro acrescentava. Até o ponto que alguém chegou e disse assim: você quer resolver ou você quer brigar? Não importava qual solução aparecia, ele colocava um problema novo, um problema novo, um problema novo. Você já teve uma situação assim? Já teve uma situação em que parece que não importa quanta água se joga na fervura, o fogo parece que só aumenta? E essa é a mente e a língua contenciosa. Eles buscam sempre o que mais eu posso brigar, o que mais eu posso causar contenda, mesmo que isso custe o bem-estar ou até o próprio
relacionamento. Porque diferente dos estranhos no trânsito, isso é muito mais comum acontecer entre amigos, entre parentes, entre irmãos em Cristo. O desejo de obter posição e prestígio também favorece a língua contenciosa. 2 dos discípulos disputaram entre si um lugar de proeminência, mesmo com tantos ensinos e exemplos de Jesus sobre servir. A indignação descrita no texto quanto aos demais 10 discípulos, certamente não escapou de ter palavras contenciosas. Então, depois de ouvir o que aqueles dois queriam, né, você está à direita e à esquerda de Jesus, certamente os outros, né, vocês se acham. E aquelas palavras que aumentaram ainda mais o problema, que já era claro. Outro tipo de contenda verbal é aquela repetitiva, como um gotejar sobre a cabeça. É dessa forma que Provérbios 27:15 descreve, usando, neste caso, a figura da esposa. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. E capítulo 21:9 completa. Melhor é viver num canto sob o telhado que repartir a casa com uma mulher briguenta. A revista atualizada traduz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Ao usar a esposa, a Bíblia não está negando que homens, maridos, também possam ser resmungões. Okay. Está apenas apontando a maior tendência de ocorrência sendo com elas. Isso geralmente porque são elas que sofrem a pressão das atividades domésticas não serem atendidas pelos demais membros, que era o contexto, né, de Provérbios. Mas um pai pode facilmente cair no mesmo problema quando a sua parte nas tarefas não é respeitada e valorizada pelos demais membros. Agora, vamos avaliar, irmãos, como é que isso funciona, né? Então, você vê... Tem até aquela piada, né? Aquela brincadeira que o pessoal falou assim, que os policiais chegaram para atender uma questão de homicídio. A mulher matou o marido. E aí o supervisor dele chegou assim: e aí, vocês já prenderam a mulher? Não, aí perguntaram: por que ela matou o marido? Porque ela entrou em casa com o pé sujo e ela tinha acabado de passar o pano. Aí ela assim: e aí, vocês já prenderam a mulher? Aí o policial respondeu: não, estamos esperando o chão secar. Então, é frustrante, irmãos. Você está fazendo uma coisa e está todo mundo indo na contramão. Você acabou de limpar a cozinha. Você é mulher, geralmente, ou mesmo homem, tudo bem. Aí você dá meia volta, quando você volta 10 minutos depois, tem 8 pratos, 15 copos, 300 talheres, 2 panelas. Você pensa: que furacão passou por aqui? E pior, esse furacão não veio também com a esponja e com o detergente atrás, né? São essas coisinhas na nossa vida, irmãos, que detalhe. Nós estamos tratando aqui, sim, da reação de quem começa a ser contencioso com aquela atitude, mas a gente poderia ser aqui um pouquinho o advogado, a expressão é essa, irmãos, o advogado do diabo, né? Diz assim, mas também, né? A falta de respeito, a falta de compreensão do trabalho que é feito e tal. Você acabou de trazer o carro, lavou, está cheiroso, homem que suporta com isso, né? E tal. Você não fez só aquela coisa superficial, não. Lavou o motor, lavou por baixo, por trás e tal. Fez tudo. Gastou um dinheirão. Aí você vai buscar o filho na escolinha de futebol. Na grama artificial. Mas no caminho entre a grama artificial e o seu carro, ele passa pela calçada, toda enlameada, e sobe dentro do seu carro, acabou de... São essas coisinhas, meus irmãos, no nosso dia a dia, da falta de consideração com o outro, que infelizmente a carne se aproveita para entrar com a língua contenciosa. Há pessoas, irmãos, como o mundo, a nossa própria vida, seria muito mais fácil se a gente fosse mais considerado com o outro. O marido chega em casa, de repente com a esposa que fica em casa, né? E algumas coisas não estão como deveriam. E aí ele lança aquela: e aí, fez nada hoje? Se ele sobreviver a esse encontro, se não tiver um caso de homicídio, há necessidade de sentar-se e conversar. Não fiz nada. Talvez algumas coisas realmente não, que poderiam ter feito não foram. Ou o contrário. O
marido entra pela porta e a esposa está cansada do dia a dia assim. Ah, que bom que você chegou. Já que você não fez nada hoje, e o camarada aturou cliente, patrão, né? Veio com a cabeça 100 graus, 500 graus de fogo puro e poder, querendo matar um, e a mulher diz, já que você não fez nada hoje. Então são coisas, irmãos, do nosso dia a dia, que infelizmente a gente não opta por responder da melhor maneira possível. Tá? A culpa dos dois lados, é claro, mas é a realidade. Bem, quando essas expectativas de participação, cooperação e reconhecimento não acontecem, a frustração pode levar a palavras contenciosas. Vale destacar que há erros de ambos os lados e que nenhum é justificado pelo outro. Um lado não valoriza e o outro explode com isso. Obviamente, para o cristão, há outras maneiras de lidar com as pressões e as frustrações. O uso indevido é a obra da nossa carne, uma escolha nossa. A palavra contenciosa traz apenas divisão e desunião. Isso em qualquer relacionamento. Desde entre colegas, passando por amigos e até cônjuges. Ela é como uma faca que corta e separa, algo que tragicamente a carne celebra e Satanás se aproveita. Nossa alegria, nossa paz e nossa união são destruídas no processo. A influência destrutiva da murmuração e das palavras contenciosas deve ser trocada por palavras que produzem confiança em Cristo e encorajamento ao seu povo. Palavras que edificam e transmitem graça. Efésios 4:29, um texto que nós já avaliamos outras vezes, né? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Palavras que edificam e transmitam graças. Eis um caminho fácil de ser concebido em nossas mentes, mas difícil de ser acalentado em nossos corações. Mas quando assim fazemos, gratidão e contentamento tomam o lugar da murmuração. E conciliação e compreensão tomam o lugar das contendas. O amor ao próximo e a glória de Deus, a glória de Deus, são o resultado. Então, irmãos, como nós já falamos desde o começo, nada dessas coisas aqui diz assim, ah, que bom. Fizemos essa lição, agora a nossa igreja está vacinada e minha casa vai virar um desenho animado, né, de conto de fadas. Não, isso aqui é uma luta. Por isso que eu acredito, meus irmãos, que vale a pena voltar e assistir às outras mensagens sobre outros temas relacionados à comunicação que nós já vimos. Tiago nos adverte com bastante propriedade. Aquele que não peca no falar, e aí é a minha versão, zerou a vida. Porque é muito difícil no nosso dia a dia. Porque o nosso falar é muito mais do que para as palavras, né? Esse, inclusive, é o problema de mensagem de WhatsApp. Ainda bem que melhorou com o negócio do áudio, né? Porque a pessoa lê alguma coisa, mas não sabe a entonação, não sabe se é brincadeira. Eu já tive várias vezes, inclusive grupo de pastores. Diz assim, não, meu irmão, desculpa, eu devia ter colocado um emoji do lado, né, com um sorriso, para mostrar que era uma brincadeira. Porque não tem intenção, não tem gesto, né? Não tem expressão facial em uma frase. Só que no nosso dia a dia, irmãos, a parte da vida digital, muitas vezes nós comunicamos mais, inclusive com a nossa linguagem não verbal. Comunicamos murmuração e linguagem contenciosa sem abrir a boca. Ou às vezes abrindo a boca, mas dando a entender outra coisa. Então são medidas que devem ser mudadas na nossa vida e tudo isso nasce, claro, nossa dependência, nosso relacionamento com o Senhor. Que Deus nos ajude, queridos, nesse sentido, para a glória de Deus e para o bem de todos os nossos relacionamentos. Amém? Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela instrução dela, por esse estudo, ó Deus, tão necessário para o nosso dia a dia. Dá-nos graça e ajuda-nos para que possamos viver aquilo que estamos ouvindo aqui, de forma que o Senhor seja exaltado e glorificado pelo nosso testemunho, da maneira como usamos a nossa comunicação, a nossa língua. Dá-nos, ó Deus, um dia de descanso, abençoa aqueles que estão trabalhando também, e à noite possamos estar aqui juntos para ouvir a Tua palavra e exaltar o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.